Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos aqui com mais um podcast. E hoje o entrevistado será o nosso pré-candidato a vereador de Francisco Morato, o nosso amigo também, daqui do Jardim Rosa. Como que é o seu nome, amigo? Ivo Para você Morato. mesmo falar, Ivo Morato. Isso, Eu não sabia qual era o exatamente. segundo nome que ele ia falar, né? Pensei que ia ser Ivo do Rosa, mas aí ia aparecer com Antônio do Rosa, né? Ivo Exatamente. Morato, Ivo tá também o Morato. nosso amigo, companheiro, pastor Osiel. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que momento nós teremos ouvido, mas para nós uma alegria, estou aqui com o Tony e dessa oportunidade também para falar com o pré-candidato, o senhor Ivo. Isso. Ivo, será um prazer falar um pouco com você e em especial falar de Francisco Morato. Exatamente. A gente conversando, Ivo, eu, Osiel, a gente falando sobre política. A gente propôs esse trabalho para começar a entender qual seriam as ideias de cada um candidato. E eu já visto até que a gente não tem uma determinação sobre candidato. E aí procuramos conhecê-los pessoalmente, né? Entendê-los e saber quais as propostas de trabalho. Isso não é um debate, né? Isso é um assunto solto para cada um trazer a sua informação e talvez a gente e quem está ouvindo e assistindo esse programa chegar a um denominador comum. Exatamente. O que precisa, o que quer para a sua cidade, o candidato que ele se familiariza mais. Exato. E que essa fala aqui chega ao alcance e entendimento de muitas pessoas, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, e vou fazer também essa pergunta para todos. Eu gostaria de saber de você por que você quer ser um vereador de Francisco Morato. Boa noite. Vai perguntar, pastor? Eu gostaria simplesmente, primeiro, que você fizesse a sua apresentação. Isso. Tá certo? Não tomando a fala do nosso amigo Tony, mas só presente. Exato, maravilha. Bom dia, boa noite a todos os telespectadores, né, do nosso podcast. Isso. Que tem o nome, por nome, Não Faz Bem, Corta, né? E assim, vou me apresentar. Meu nome é Ivo da Silva Santos, sou Ivo da Silva Santos, né? Tenho 48 anos de idade, 41 anos em Francisco Morato, né? Chegamos aqui, eu cheguei aqui com 8 anos de idade, ruas de terra, ruas de barros, né? Cheguei aqui com meu pai, com a minha mãe, tivemos uma boa história na nossa cidade, como temos uma boa história na nossa cidade até hoje, né? E trabalhei 24 anos na área de eletricidade, numa companhia de energia lá em Jundiaí, prestando serviço ao público, manutenções de rede de energia, né? E terminei minha carreira por lá em 2021, outubro de 2021. Né? Descansei o final de 21, fiz algumas coisas em 22, em 23 eu comecei na Secretaria de Esporte da nossa cidade. Né? Secretaria de Esportes, onde por lá tive um bom trabalho também com a nossa juventude, porque a Secretaria da nossa cidade, graças a Deus, é uma coisa que tem andado muito, tem proporcionado muito esporte para nossa cidade, isso é muito bom, né? E ali, quando foi em fevereiro, eu migrei da Secretaria de Esporte para a Secretaria de Saúde, onde fiquei por ali 4 meses, né? E terminei agora também a minha carreira ali na Secretaria de Saúde, por conta das políticas também, né? Porque quem ocupa algum cargo público não pode estar trabalhando, né, para poder fazer as políticas. Então, esse é um pouco de mim, né? Sou Ivo Morato, que vai aparecer lá nas urnas, né? Sou pai de 2 filhos, né? Um menino e uma menina, hoje já adultos,
Cada um tem um filho, tenho 2 netos maravilhosos, o Bernardo e o Miguel. Tenho uma esposa, a Andréia, que também gosta dessa parte política, né? E com isso ela está trabalhando agora na Secretaria de Esporte, na qual eu fiquei 1 ano, e eu saí, ela entrou na Secretaria de Esporte. E tô aí para que a nossa cidade ela seja uma cidade melhor cada vez mais, né? E na intenção política, quais são os nossos desafios? Quais são os meus desafios para a política? Agora a minha pergunta, né? Agora a sua pergunta. Qual é a intenção Qual é a do intenção? ser Isso. um vereador de Francisco Morato? Exatamente. É assim, como estou há 41 anos em Francisco Morato, então a gente conhece um pouco da nossa cidade. Nós não conhecemos toda a realidade da nossa cidade, mas um pouco nós podemos garantir que nós conhecemos. Então, conhecendo a necessidade e sabendo que nós podemos concorrer de igual com todos aqueles que já passaram e que estão concorrendo para essa política agora de 2024, né? Foi que eu resolvi novamente me inscrever para que eu seja um dos candidatos. Agora estamos como os pré-candidatos, estou como pré-candidato, né? Mas na eleição passada eu já fui um concorrente, né? Pela primeira vez, 1 ano de pandemia, 1 ano muito difícil, e por lá nós obtivemos 532 votos, né? E com essa esperança de 532 votos e de agora aumentar esse pleito, foi que eu estou concorrendo de novo. Por quê? A nossa cidade é uma cidade que ela merece ter um olhar muito bem olhado, sabe? Nós ainda temos bastante rua de terra, ainda falta saneamento, ainda falta uma série de coisas que, se a gente for parar para pensar, e se a gente conseguir colocar pessoas lá engajadas com tudo aquilo que vai fazer, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Sim. Por quê? Graças a Deus já tem acontecido bastante coisa na nossa cidade, mas ainda falta muita coisa na área da saúde, na área da educação, na área do esporte também falta bastante coisa. Estamos andando no esporte, mas falta bastante coisa. Então são investimentos em coisas que, se a gente parar como um contexto geral, nós conseguimos alavancar, conseguimos fazer. Mas tem que ter pessoas engajadas. E é por isso que eu estou pleiteando essa vaga, para que, uma vez que eu estiver lá, contando com o apoio de uma grande maioria para que eu possa ser eleito e representá-los. Porque Francisco Morato precisa de pessoas boas, e eu tenho certeza que 532 votos não foram à toa, né? Para uma primeira eleição, né? E você me permite uma pergunta? Eu gostaria de saber se o senhor é liberal ou é conservador. Eu sou uma pessoa que observo por todos os lados. Você não tem definição? Não, não é que eu não tenho definição. É assim, existem os conservadores e existem os liberais. Isso. Mas o que é que vai te fazer bem? Entendeu? O que é que vai te fazer bem? Voltando até um trecho para a parte da Bíblia, Jesus disse ali, atire a primeira pedra aquele que não tiver um pecado. Muito bem, eu não tomando a sua fala, mas eu entendo que é bem verdade que aqueles que trabalham, em outra linguagem, nós chamamos de em cima do muro. Em cima do muro. Ele vai atender as duas classes. Sim. Certo? Talvez seria um melhor caminho. Mas não é o melhor caminho. Talvez não é. Mas não é o melhor caminho. Por que eu digo que não é o melhor caminho? Porque nós não podemos ser coniventes com coisas absurdas. Entendeu? Sim. Uma vez que eles querem, vamos supor que eles querem botar lá na Câmara, onde quer que seja, uma lei que é uma coisa absurda. Nós não podemos ser coniventes com isso. Hoje para você, não falo como um candidato, mas como um popular, o que seria para você um absurdo hoje? Sabe essa lei de aborto que eles estão falando? Sim. Não é uma grande discussão? Mas existem lados e lados. Muitas vezes eles estão colocando leis e leis e leis e leis e leis e não estão pensando numa situação real. Entendeu? Então são coisas que têm que ser totalmente discutidas, coisas plausíveis, antes de ir por uma câmara de votação. Porque eles colocam, eles querem fazer do jeito deles, e não é assim.
Nós sabemos que tem a lei federal, nós temos a lei municipal e a estadual, Sim, certo? E nós estamos elegendo alguém que nos defenda. exato. Então, eu prefiro conhecer bem que lado o meu candidato está, Sim, certo? Para que eu não erre na hora do meu voto. exatamente. Porque se diante de uma situação dessa, ele tem dúvida, aí fica bem complicado. Fica difícil. Fica difícil. Tá certo? Por isso que eu mencionei que quando uma lei ela vai para uma sanção para ser votada, isso tem que ser muito bem discutido antes. Me permita a parte, Tony, eu não sei se eu posso te fazer essa pergunta. O senhor é favorável a essa ideia de 40 gramas de maconha na mão da turma? Francisco Morato estaria preparado para isso? Não está preparado. Francisco Morato não está preparado para isso daí. O Brasil está O preparado? Brasil não está preparado, o mundo, na verdade, não está preparado para isso. Não está preparado. Sabe por que não está preparado? Porque eu posso dizer claramente para vocês, que inclusive eu estou aqui com meu amigo Tony, estou aqui com meu amigo que eu conheci hoje, pastor Osiel, e posso dizer para vocês, telespectadores, e eu não vou dizer com demagogia nem nada, mas eu já fui um usuário de maconha. Sei. E isso não me fez bem, entendeu? Certo. Mas por opção minha, não por alguém me dar a permissão de 40, 50 gramas, quanto que fosse. Você entendeu? E com tudo isso, o que aconteceu? Ali, um dia, eu tive um bom papo com Deus, tá? Um bom papo com Deus, porque aqui nós estamos falando não só de política, mas estamos falando de tudo, né? Sim. E eu tive um bom papo com Deus e eu pedi para Deus que me libertasse. E foi aí que aconteceu. Mas eu usei maconha. Então, eu tenho certeza que essa parte da liberação da maconha, isso é coisa inviável. Não é bom. Não seria- é bom, não é bom. Não é aconselhável. Não é aconselhável. O Brasil não está preparado para isso. Não está preparado. A gente cresceu no bairro, né? E esse bairro, ele é, não sei se o maior, mas um dos maiores Um dos maiores. de Francisco Morato. E a gente acompanhou muitos candidatos, né? E alguns foram eleitos, outros não. E desde menino a gente vem com aquela imaginação de muitas promessas, né, de candidatos e que dificilmente eles as cumpriram, né? E o que você não prometeria? Que você talvez até ouviu falar, fizeram de promessa para talvez galgar um voto teu, da tua família, e você também deve ter passado por isso, promessas não Inviáveis. isso, não cumpridas, né? Na Aham. verdade. O que você não prometeria para um eleitor teu? Para um eleitor. Eu vou trazer um pouquinho antes dessa fala e vou dizer assim. Alguns eleitores que eu já conversei, os eleitores eles perguntaram assim, qual é o teu projeto? E diante de tudo isso, sabe o que eu cheguei a falar para um eleitor? Eu falei para ele que não tinha projeto nenhum, só para aguçar ele, só para aguçar. Aí sabe o que ele falou, mas como assim você não tem projeto? Eu falei, qual é a tua necessidade real? Você mora em tal bairro, eu moro em tal bairro. Eu moro lá no Jardim Rosa, eu estou aqui no Jardim Vassouras, tá? Qual é a tua necessidade do teu bairro? Aí ele foi me falando que lá tinha ruas de terra, lá o lixeiro não passava, lá faltava saneamento básico, lá tinha uma série de coisas que a gente identificou como problema. Eu falei, tá aí o meu projeto. Porque o meu bairro ele já tem asfalto, lá já passa o lixeiro. Não adianta eu querer brigar por uma coisa voltada para o meu bairro, porque não é essa a ideia. Ela tem que ser voltada para um público geral, para todos. E atender as necessidades de bairro a bairro, de pessoas a pessoas. Então, eu procuro, quando eu estou conversando com o meu eleitor, não prometer nada. Nunca promete. Nunca prometer, por quê? Primeiro que eu nunca estive lá. Eu não sei como é que funciona. Eu preciso estar lá para entender como é que funciona, para poder buscar as coisas daquilo que a gente tem em mente, para que sejam os nossos projetos, para que a gente consiga, com muito custo, realizá-las. Aí sim. Mas prometer não dá para prometer. Como é que eu vou prometer? Não dá. Me permita uma pergunta. Sim. Eu observo que
ouvindo a sua fala, eu percebo que vocês acompanhou a transformação praticamente de Francisco Morato. Uhum. Se hoje se morasse em uma outra cidade que te oferecesse uma infraestrutura diferente, vamos falar de saúde, que é uma coisa tão... Saúde. Tá certo? Vamos falar de segurança e por que não falar de estudo, né? Sim. Da área de estudo. Você escolheria Morato hoje para morar? Se eu não morasse em Morato e fosse para me vir para Morato ou para qualquer um outro lugar, eu iria procurar saber como que funcionam as coisas. Eu iria procurar saber, né? Ou foi essa a pergunta ou não? Isso. Tá. Isso, nesse caso, hoje, você olhando para Francisco Morato, você entende que Francisco Morato é uma cidade boa para morar? Olha, Francisco Morato ela é uma cidade boa para se morar para quem já está aqui. Para quem já está aqui, porque eu tenho que ser real. Eu não posso ser um cara hipócrita. Ela já é boa para quem está aqui. Mas para quem está procurando migrar de uma cidade para outra, Francisco Morato, infelizmente, não está preparado para receber essa pessoa. Então, o senhor, não sei se eu posso falar dessa forma, o senhor concorda que a saúde de Morato, ela fica devendo? Fica devendo. Eu trabalhei 4 meses na área da saúde, eu acompanhei, posso dizer até que bastante da área da saúde. Se o senhor fosse dar, por exemplo, de 0 a 10, que nota tu daria para a saúde de Morato? Olha, a saúde de Morato, de 0 a 10, ela está 6. Ela não está abaixo da média, mas também não está acima da média. Ela está 6. Certo. 6. Se falar da segurança... Segurança agora em Francisco Morato, graças a Deus, nós temos a GCM, né? Que já está fazendo as rondas na nossa cidade. Mas a segurança, eu vejo de Francisco Morato, acho que não só de Francisco Morato, mas de uma São Paulo comum, né? Ela não é assim totalmente estruturada. E Francisco Morato também, uma nota, se fosse para dar de 0 a 10, ela também estaria no nível 6. Ela não está tão abaixo da média, mas também não está lá em cima. Estamos começando, né? Certo. Me permita fazer outra pergunta. Sim. O senhor criticaria o sistema de trânsito de Morato? Sistema de trânsito de Morato. Sistema de trânsito de Morato, ele é assim, digamos que um tanto caótico. Porque o próprio amigo Tony, ele vai acompanhar, e não sei se o senhor também acompanhou, nós tínhamos ruas aqui, que elas eram descendo e subindo, lembra ali em frente ao Progresso, sim, ali, todas aquelas coisas? Então começaram a fazer algumas coisas que talvez não ouviram a população. Certo. Eles fizeram acontecer e tal, e hoje nós temos um trânsito caótico na nossa cidade. Mudaram e hoje nós temos um trânsito caótico na nossa cidade, que precisa ser melhorado. Eu vou perguntar, eu acredito, claro, a gente fica empolgado quando se trata de área de política, etc. Eu percebi que Morato, os rapazes que trabalham nesse trânsito, eles multam muito fácil, tá certo? Talvez tenha mudado, isso eu até levanto a minha mão. Mas somente, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em São Paulo, com todo o sistema, eu ainda vejo Francisco Morato como uma cidade barroca, aonde tem rua que eu tenho que subir na calçada para o outro passar. Exato. E mesmo assim, elas são tão agressivas na multa. Eu tomei praticamente 3 multas dentro de um ano em Francisco Morato. Eu achei aquilo um tanto agressivo. Não há uma educação. Uma educação. Não, olha, estão te deixando um aviso aí, procura melhorar isso aí. Não, já vem lá e já muda. Disseram para mim que mudou o sistema. Né? Mas eu acho que Francisco Morato precisava entender que ela não é uma metrópole, uma cidade grande, né? Uhum. Onde as ruas são apropriadas para parar carro e etc. Sim. E eu há de concordar contigo porque o sistema de trânsito da nossa cidade, como nós falamos, ele é caótico e talvez os agentes de trânsito que estão por aí, eles não estão totalmente preparados. Entendeu? Porque nós temos que ver tudo isso. Porque um agente de trânsito, no mínimo, para ele te multar e para ele estar no departamento de trânsito, ele tem que ter, no mínimo, uma habilitação. Certo.
ou ter que, no mínimo, ter passado ali por uma aula muito boa de legislação, de trânsito, Certo, para ele entender a tua parte, para ele entender a minha parte, para ele entender a tua parte. certo. E essa parte que você me disse é muito importante, Certo. da notificação. Isso. Eu parei num lugar onde tinha a faixa realmente proibida. Uhum. Mas essa faixa, ela estava no sentido limite. Eu parei um pouco para Pouco pra frente. frente. Eu, por um acaso, eu deparei com um rapaz que tinha me multado. Eu falei, rapaz, por que me multou? Ele falou, não. Aí eu falei, mas normalmente eu entendo que onde a placa está, ela me dá limite. Exato. Então, se eu parei para frente, eu estou livre. Ele falou, não, agora pega 15 para lá e 15 para cá. Isso foi a falha que ele me Você entendeu? E aí, Outro sim, né? Pode ir. e aí o que que acontece? Aonde é que está escrito esses 15 para trás e 15 para frente? Eu não entendi. Você entendeu? Ah, Outro sim, o semáforo de Francisco Morato. Vocês acham que melhorou ou piorou o trânsito de Morato? O tempo dele melhorou ou piorou? olha, nós temos um semáforo ali em frente à loja 100, né? Que ali é mão única ali, então automaticamente a loja 100 e a câmera municipal ali, né? E nós temos também aquele um ali da Ponte Seca. Da Ponte Seca. O pior, né? O pior. O pior. Eu acho o tempo Entendeu? daquele semáforo, tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa errada. Porque o fluxo que eu acho que se gera para Paulo Brossard, né, aqui para cima, aqui do cemitério antigo, eu acho que é muito maior Muito maior. do que o lá de baixo, que vai para o 120 e tal. E aquilo Exatamente. gera um transtorno Já. danado. Tanto para subir quanto para Eu não descer. sei se aquela mudança ali no semáforo, se foi bom ou ruim. O senhor teria projeto para isso ou simplesmente deixa correr como está? Teríamos projeto sim, inclusive ali naquela parte da ponte, do pontilhão. Se a gente for começar a olhar por ali, sabia que ali a gente conseguiria até alargar mais aquilo ali? Daria para largar? Daria para alargar. Já pesquisei, já fizemos estudos assim entre nós, sabe? Sim, sim. Entre eu e você tá olhando, daria até para alargar mais aquilo ali. Oi, você se parar um pouco, quer dizer, aquela calçada, o transeúnte que passa do lado onde nós estamos vindo de Sutone para o sentido Paulo Bossati, sentindo o Coral 120, ali tem uma calçada. Se colocar aquilo ali como via, não daria para descer 2 carros diretamente, tanto para um lado quanto para o outro? Você entendeu como é que Então não funciona? precisaria. Até aquele túnel que a gente Sim, antigo, né, que a gente usava só ele ali. exatamente. Eu lembro quando mudamos para cá. Exato. Você acha que se melhorasse aquilo e largasse aquele túnel, o gasto não seria bem menos do que Bem construir menos. uma ponte em outro lugar? Não melhoraria ali? Melhorar, ali teria um fácil acesso uma vez que já houve um acesso. Uhum. Já houve um acesso. Então, nós não estamos falando Não seria difícil de não trabalhar estamos falando ali, de né? coisas absurdas. Uhum. Não estamos falando de coisas absurdas. Acho que em pouco tempo daria para resolver, melhorar um pouco. Melhorar, amenizar. Isso. Amenizar. E não traria tanto gasto para a cidade, né? Exatamente. Não traria tanto gasto. Eu Já- acho que aquele espaço ali já melhoraria. Exatamente. Olha, Antônio, eu quero falar com o Ivo. Um dia desse eu comentei alguma coisa, alguém até me. Pô, mas espera aí e tal, toda a questão de projeto e tal. Eu vejo assim, eu acho que se aquele caminho ali que nós temos, eu não sei se nós estamos avançando muito nesse tema, e se isso não está tomando nosso tempo, mas para mim, como motorista de Morato, eu vejo que isso é importante. Ali aqueles chamados 7 voltas, 7 votos. a gente pega para subir para o Mademar, Uhum. e por que um pedacinho de asfalto, mesmo que o projeto seguisse depois, mas que desse uma ordem ali. Aham. Ali é Franco ou ali é Morato ainda? Ali é distrito de Franco da Rocha. Então Uma parte é Franco da Rocha e a parte mais lá para baixo já é Francisco Morato. Aquela parte que sai do Astúria, que você pega um pouco e pega aquele caminho, tipo uma estrada ali. Isso. Ali é Morato? Ali é Morato. Aí já mais para cima, mais próximo ali onde vai chegar na Ibratim, ali já é Franco da Rocha. Então tudo bem. É. Nós não conseguimos melhorar aquilo, por que esse sofrimento? Porque na hora de entrar para Morato, todo mundo ali no sentido bandeirante.
Se eu tenho uma outra escapatória, Uma outra opção, né? se eu moro no Santo Antônio, se eu moro no Axura, Exatamente. já está tudo Até resolvido. mesmo para sair naquela direção ali. Isso. Porque é justamente naquela direção também que eles vão caminhar para poder fazer os acessos ao novo viaduto. Muito bem. Mas antes disso, eles já poderiam fazer, por exemplo, para sair para o Astúrias, Santo Antônio. Já resolveu o problema. Essa direção já resolveu o problema. É. E o que acontece? A gente percebe que mesmo que transitando ali no barro, você não tem como desenvolver. Por isso que a gente preferiu evitar para Exato. não ter problema com bandidos, etc. Exatamente. Porque ali chega um determinado horário, ali é um breu E danado. outra coisa também, né, é que a nossa cidade precisa ser melhorada, que eu acho que todos nós aqui vamos concordar. Sistema de iluminação pública, muito precário. Complicado. Muito precário. Eu já trabalhei muito com isso e como eu mencionei aqui, eu trabalhei 24 anos em Jundiaí. Certo. As ruas de lá são todas iluminações que são 3 vezes mais potentes do que as nossas próprias avenidas aqui. A minha rua aqui, eu estou acostumado mais no escuro que no claro. As lâmpadas aqui são de 70 watts. Lá são de 250 watts. Nossa. Você entendeu? Então são 3 vezes mais, 7, 14, 21. Agora me permita, parte, falar do saneamento. Morar tem uma cidade que precisa muito disso. Muito, muito. Teria também um plano, ou simplesmente o senhor não teria plano para isso? Inclusive, uma questão que nós temos que ver também é a parte do saneamento em geral e o esgoto da nossa cidade. Onde é a estação de tratamento da nossa cidade? Aonde que acontece essa coleta? Para onde é que é coletado, uma vez que nós pagamos? Isso é comum, isso é para todos. Aquele que paga a água e que tem o esgoto, ele paga o esgoto. Se ele paga R$100 de água, ele paga R$100 de esgoto. E aonde está sendo feita essa coleta? Certo. Onde está essa estação de tratamento de esgoto? Você está pagando uma coisa em vão. Precisamos ver, precisamos saber onde está isso. Nós não somos contra ter uma estação de tratamento. Nós não somos contra pagar. Mas espera aí, mas onde está essa estação de tratamento? Certo. O senhor eleito, o senhor olharia para a taxa de lixo ou deixaria Também. Eu acho que não, tenho certeza que Francisco Morato é uma cidade que ela ainda está passando por uma carência e essa taxa de lixo ela não deveria estar nesse momento ainda não, na nossa cidade. Seria para outro Não tempo. deveria, para outro tempo. Ô Ivo, eu sei que Pode o ficar chefe à do vontade. programa é o... Mas Fica à eu gostaria de enxergar, por exemplo, nós não temos um vereador que tenha uma dinâmica com a nossa juventude. Nós precisamos melhorar isso. Nós temos muitos meninos largados nas ruas, Muito. certo? Eu lido com pessoas da igreja, Uhum. sonho com eles também, e a gente percebe que pouco também nós podemos fazer. Sim. Agora, eleito Ivo como vereador, daria para criar alguma coisa que ocupasse eles mais tempo, Sim. como área de música, Sim. esporte? Essa resposta você vai dar na segunda parte. Tranquilo. Oi, gente. Para vocês que estão nos assistindo e gostam do nosso trabalho, se quiser entrar em contato para fazer um comercial, reforçar nosso canal, nos ajudar, assim vocês podem estar falando nesse telefone ou entrar na bio no nosso e-mail. Não faz bem, corta. Tamo junto. Obrigado. Estamos na segunda parte do nosso podcast. E agora você pode responder a pergunta que foi dada pelo Osiel aí sobre os jovens, né? Isso. Sobre os jovens. Eu me sinto jovem ainda, viu? E tenho certeza que os nossos amigos aqui também se sentem Um jovens. pouco. Mas nós somos jovens assim também em um outro patamar. Hoje nós somos jovens pais de famílias, né? E quando a gente diz assim jovem, a gente pensa muito bem naquele que talvez não tenha um filho. Mas hoje, como é muito prematuro, vários jovens têm filhos, né? Não vamos dizer assim, generalizar que são pais de verdade, Nossos mas eles filhos têm já têm filhos. Nossos filhos já têm filhos, né? É.
Então, em relação aos jovens, o pastor Osiel perguntou se eleito, né? Uhum. E eu vou responder muito bem, categoricamente, essa pergunta. Não preciso nem estar eleito, porque eu disse para o pastor Osiel o seguinte: pastor, veja bem como que funciona. Meu irmão Tony, olha como que funciona. Vamos ter, e gravem bem isso, pessoal, gravem bem isso, porque nós vamos ter antes de outubro e depois de outubro. Porque os jovens, eles têm que ser tratados de uma forma especial, sabe? Tem que ter um carinho voltado para esses jovens. Esses jovens têm que ter explicação de vida, sabe? Explicação de vida. As jovens, as moças jovens, elas têm que ter pessoas para instruí-las. Sabe, instruí-las para falar de várias coisas, para falar de sexualidade, para falar de mãe, para falar de virgindade, para falar de tudo, de tudo. Porque talvez elas não tenham esse espaço para falar com a própria mãe, para falar com a própria irmã mais velha, sabe? Então isso é um olhar que eu tenho para que a gente tenha um núcleo, pastor. Aqui mesmo no Jardim Rosa, a gente pode começar um núcleo para que a gente para que a gente possa dar instrução para esses jovens, sabe? Instrução, tem muitos jovens aí que têm diversos tipos de talento que não é explorado, sabe? Oportunidade eles não têm, né? Porque tem muitos jovens que não conseguem se abrir com o pai, entendeu? Mas com a gente que tem uma fala que é parecida com a deles, eles conseguem se abrir. Ivo, deixa eu parar você um pouco. Sim. Na cidade tem um projeto que aqui, agora me foge o nome, Tony. Aqui na cidade. Centro Pop? Não, eles mexem com música. Sim, nós temos a parte da cultura. Isso. De Francisco Morato, o galpão da cultura, Isso. né? Agora, me permita ser um tanto agressivo Uhum. na minha fala. Se o senhor é um homem que tem 40 anos de Francisco Morato e tem uma visão tão ampla acerca dos nossos jovens e adolescentes, por que isso não foi feito, Ivo? Por que essa fala agora? Porque Parece que você, não sei, eu acho que é bom ver isso direito, Ivo. Sim, porque assim, veja bem, que as pessoas, sabe o que acontece, pastor? Elas têm que se sentir confortáveis. Uma vez que elas não se sentem confortáveis, sabe o que acontece? Elas vão e não voltam mais. Sabe? Parece que fica uma coisa engessada. Você entendeu? Coisa engessada não é bom. Por quê? O jovem ele tem que estar num lugar onde ele se sente muito bem. Você entendeu? Certo. Digamos assim que nós temos o Centro Pop da nossa cidade. Mas será que todos os que estão lá no Centro Pop têm esse mesmo engajamento? Até me perdoe falar novamente, porque o Centro Pop é para tratar as pessoas ali com dependências. Dependências de qualquer tipo de coisa. Seja química, seja qualquer tipo de dependência lá, tá? Como é que digamos assim, que um usuário de ervas medicinais aí, digamos no caso do cannabis sativa, que é conhecido como maconha, como é que ele vai, o cara que está lá no Centro Pop lá, ele tem que ter uma vasta conhecimento sobre isso para ele falar com aquela pessoa. Entendo. Então muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis e elas vão pela primeira vez, elas não voltam. É diferente de um povo periférico. Quando você encontra um povo periférico que fala a mesma língua que você fica horas conversando. Certo. Você sente vontade de voltar para estar naquele local. É isso que nós temos que trazer aqui para todo esse contexto, para que os jovens se sintam à vontade e sintam vontade de voltar. Deixa eu falar um pouco, eu sei que o programa é do Tony, mas como esse tema é meu, sim, eu quero ser um tanto chato nisso. Sim. O senhor falou, o senhor tem alguma estrutura no sentido físico que possa receber esse povo, ou o senhor ainda pensa em criar isso? Não, nós temos uma estrutura física forte. Já tem? Forte. Certo. Forte. Inclusive, quando nós estivemos todos juntos, reunidos para esse trabalho, nós não vamos falar aqui, porque senão nós vamos tomar muito tempo, beleza, né? Mas a minha história de vida, ela é uma história, assim, um tanto, digamos que sofrida. Certo. E aquele que já passou por um sofrimento, ele consegue adquirir uma certa experiência. Sabe o que acontece, Ivo? Tem muita coisa que acontece, que as pessoas têm dons naturais e não percebem. Uhum. Nós precisamos ter um olhar clínico para poder enxergar. Sim. E dizer para aquele jovem que com aquele dom ele consegue viver e viver bem. Viver bem. Certo? Tem pessoas que têm uma área, tem
tem uma facilidade na música. Exato. Então, se você percebe isso, só investir Só em cima investir. do rapaz e ir embora. Na Você acha música. que talvez as pessoas que tomam conta dessas áreas deviam ser mais peneiradas, né? Tinha que ter mais história dentro do que faz para ensinar alguém? Será que a fala seria essa? Exatamente. Alguém que já fez, que já viveu aquilo para instruir uma pessoa? Exatamente. Porque uma pessoa sem experiência, como é que ela vai ensinar outra? Despreparada. 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 Não basta apenas ser um estudante lá de medicina se o cara nunca fez nenhuma operação. Saber Ele teoria. vai ter que viver na prática, ele Certo. tem que ter a teórica. Certo. Eu, quando tinha 12 anos de idade, por exemplo, sabe onde que eu fui parar, pessoal? Que depois nós vamos expandir essas ideias, mas talvez o nosso particular, eu fui parar dentro de um ML, com 12 anos de idade, Nossa. para reconhecer corpo do meu irmão que foi assassinado aqui em Francisco Morato 40 anos atrás. Nossa, rapaz. 40 não, perdão, que eu estou há 41 anos aqui, há 36 anos atrás. Eu lembro. Ele lembra. Aí, O mais velho. o mais velho. Nossa. Como é que eu não vou ter uma experiência de vida para falar, olha, jovem, presta atenção, jovem, vamos por aqui, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos respeitar o pai e a mãe, vamos ter carteira assinada, vamos fazer direito para que não aconteça que nem aconteceu com meu irmão, que nem aconteceu com o outro. Ah, mas eu tô com depressão, tá, mas me fala aqui o que está acontecendo, vamos conversar. Talvez você não tenha um entendimento de conversar com alguém da sua família, mas vem cá, vamos sentar no cantinho aqui, fala para mim o que está acontecendo. Se for mulher, vai ter uma outra mulher especializada também para entendê-la. Certo. As taxas estão aí de homicídios, suicídios e tudo. Nós vivemos uma nova... É como se fosse um novo tempo. Como não? É um novo Um tempo. novo tempo. Nós vivemos um modelo de família diferente, Aham. né? Onde tanto pode ser criado o filho pelo pai como pela mãe. Pela mãe. Né? Essa ideia da família tradicional não é que ela perdeu a força. Uhum. Ela continua muito firme, mas há uma nova tendência que está chegando e ela precisa prestar atenção. Sim. Então esse filho e essa filha, que muitas vezes não tem uma referência, precisa achar referência em alguém. Exato. E o senhor se propõe a isso. Inclusive, por essas referências, eu também tenho a dizer para os telespectadores que eu também passei por um casamento quebrado. Quando eu separei da minha primeira esposa, meu filho tinha 10 anos de idade. Minha filha tinha 5 anos de idade. Meu filho, hoje e todos os dias, nunca deixou de dizer que me ama. Certo. Nunca deixou de pedir benção, pai, benção, mãe. Minha filha é do mesmo jeito. Certo. Porque não é porque eu passei por um casamento quebrado que eu quebrei eles. Não. Eu passei por um casamento quebrado, tive que me reestruturar de novo, Certo. mas fui pai presente em todos os momentos. Certo. Nunca disse mal da mãe deles de nenhuma forma. Certo. Tá? Arrumei uma esposa que me ajudou a cuidar dos meus filhos, que ainda eram pequenos, e estou com ela hoje há 22 anos, que é a Andréia. Eu lembro, você que essa fala, eu lembro que com 34 anos eu tive que cuidar da minha filha de 13, né? E a gente passou situações assim difíceis. Imagine, um homem sozinho numa cidade, ele morava em Campo Grande, numa cidade que não tinha família, não tinha ninguém lá, e só eu e ela. E tinha que trabalhar, tinha que levar ela na escola, cuidar dela. Aí, A gente passou umas situações difíceis, sabe? Hoje eu tenho uma neta, ela é casada, minha filha é casada, né? Mora em Santo André. E toda vez eu me sinto muito honrado e feliz Aham. por isso. Toda vez que a gente se fala pelo WhatsApp, ou quando ela vem aqui em casa visitar, né? Minha neta, sem palavras, minha neta sem palavras. Mas minha filha, sabe como que ela me chama? Meu rei. aí, ó. E eu fico muito feliz com isso, porque não é fácil, não foi fácil não. Não foi fácil. Mas às vezes esses dias eu estava vindo de São Paulo, na Marginal, eu estava tocando louvor, e eu peguei e liguei para ela na hora, eu falei, você vai ouvir isso aqui junto comigo, porque a gente viveu aquele Isso. momento. Nós choramos, eu chorei no volante, porque eu falei para ela, nós sobrevivemos, Sobrevivemos. e nós estamos aqui.
E agradeço a Deus todo dia por isso. Tem coisas na vida que a gente passa, né? E não é pra gente entristecer. É aquela fala que a gente teve aqui de você chegar em alguém e falar assim, você vai passar por isso. Por que que você acha que eu vou passar? Porque eu passei. Exato. Eu passei por isso, você passa também. Passa também. Tony, existe alguma coisa que a gente vive, certo? E nós sabemos que em todo sistema ele tem regra, certo? O senhor está falando de famílias, etc. E como nós estamos tratando de área política, todo partido, principalmente na hora de votar uma lei importante, ele muitas das vezes o seu voto não é independente, ele passa a ser do partido. Você podia dizer alguma coisa nisso? Você teria coragem de enfrentar o partido, mesmo sabendo que aquela lei vai contra os teus eleitores? Sim. E você dizer, por causa do partido, aprovar aquela lei, ou enfrentaria o partido dizendo não? Enfrentaria o partido, sim. Enfrentaria o partido, por quê? Porque uma vez, por opção, a gente está naquele partido, não quer dizer que nós somos obrigados a aceitar tudo. Mas não é o sistema? Mas o sistema quem tem que fazer, existe o sistema, mas existe um sistema chamado população. Será que tudo isso é bom para a população? Será que tudo isso é bom para mim, principalmente? Uma lei que eles vão colocar que vai desfavorecer? Eu vou prestar atenção. Sim. Nós estamos com o povo ouvindo aí a gente. Sim, exatamente. Certo? Entendeu? Tu tá te colocando, por exemplo, Você arriscaria seu nome pela população. Exatamente. Porque assim, o que acontece? Uma vez que a população acreditou em mim, ela tem que continuar acreditando até o final. Tem que continuar acreditando até o final. Você entendeu? Nós somos, no caso da questão de vereadores, vão ser 12 cadeiras. Mas e aí? Nós temos que votar, o voto é aberto, o voto é livre, o voto está lá. Eu sou amante da área da política e gosto muito de ouvir tantos candidatos. O Brasil está se reinventando, certo? E nós está chegando diante do cenário muita gente boa. Só que diante da pressão do partido, nós sabemos que muitas das vezes a população fica para trás, como de volta de novo. Eu quero voltar a essa tese. Sim. Aí vem a taxa de lixo, você diria sim, ou enfrentaria o sistema, ou ficaria do lado da população? Eu vou dizer referente a duas coisas, referente à taxa do lixo e referente até às 40 gramas. Certo. Tá? Vai que isso chegue para o município. Para o nosso município, eu votaria contra. Nós temos que votar a favor que é legalizado 40 gramas de maconha. Eu gostaria que focasse bem Exatamente. na face do Exatamente. Porque essa conversa é séria. Exato, isso é muito sério. Amanhã, isso é muito sério. Amanhã ele eleito. Exatamente, isso é muito sério. Fala, vai cobrar. Exatamente. A ideia é essa, A ideia é essa, porque nós não podemos ser coniventes com tudo aquilo que é colocado na mesa. Por quê? E essa pergunta vai ser feita para muita gente. Vai ser feita por muita gente. Essa taxa de lixo é uma coisa que tem que ser revista também. Por quê? Porque, inclusive, até para os governantes que estão aí já na nossa cidade. Ô, Ivo, me responda uma coisa. Eu não tenho, assim, uma ideia geral, clara disso. O partido, ele formou uma bancada, ou algumas cadeiras, né? Na hora do voto, você vai ouvir o partido, né? Assim. Tem que ouvir todas as ideias, tem que ouvir qual que é o enredo da ideia para ter-se uma votação. Isso, digamos, ali na Câmara dos Vereadores, para se aprovar um projeto, para se aprovar uma lei. Certo. Nesse caso que nós estamos falando da taxa de lixo e das 40 gramas. Entendi. Peraí, mas e aí? Certo. Eles aprovaram lá, mas quer dizer que a gente tem que aprovar aqui? Certo. Eu gostaria que ficasse bem registrado, porque amanhã, eleito, eu vou ser bem chato nisso. Sim.
Eu vou fazer Vai questão. pegar no pé. Inclusive, uma das ideias, o que acontece na nossa taxa de lixo? Legal, aprovar a taxa de lixo, mas a gente anda pelo centro da cidade, inclusive estamos falando isso até para os próprios governantes que já estão por aí. Onde é que estão as nossas lixeiras do centro da cidade, por falar nisso? Para a gente chupar um sorvete e jogar uma casca de sorvete lá. Onde que estão? Olha, eu já teve isso, não já? Eu não lembro bem. É que eu acredito, ainda já teve isso. Só que a cidade, Acho que já teve, sim. na época que teve isso, eu acho que não tinha tantos andarilhos. Não É tinha isso tantos mesmo. bagunceiros na cidade. Isso. Se a gente for ver Morato hoje, cada rua que você passa tem um andarilho. Tem alguém bagunçando. Isso. E a gente sabe também que foi por conta do crescimento da cidade, né? Mas eu acho que a cidade, conforme ela foi crescendo, ela tinha que ter uma estrutura para isso também. Tá na hora de rever tudo Esses isso, dias né? eu estava passando com a minha esposa da loja e já era quase 11 horas da noite. Mas aí eu falei para ela, mas de onde saiu tanto andarilho? Toda rua que você entra tem gente. E vândalos, né? Porque acaba bagunçando tudo. vandalizando. Inclusive, nós tivemos uma fala aqui que nós falamos antes de outubro e depois de outubro. Nós tem alguma coisa que possa servir para essa gente, para eles dormir nesse tempo de frio? Como é que funciona isso? Temos o Centro Pop, Aqui tem. aqui no centro de Francisco Morato. E funciona? Mas é aquilo que a gente falou, né? Quando eles não se sentem bem, não é que eles... quando você vai na casa de alguém que você sente bem, não dá vontade de voltar? Certo. Quando você é maltratado na casa de alguém, talvez você não quer voltar. Não estou dizendo que é o caso que eles são maltratados, sabe? Mas quando você entende a pessoa que está daquele lado ali, quando você entende com uma exatidão, a pessoa sente uma confiança em você. Certo. E ela quer voltar. Pô, eu quero voltar lá porque aquele cara, ele é inteligente. Então ele não falou tem uma comigo de estrutura, igual para Não igual. tem uma formação. Você entendeu? Agora, uma coisa que eu percebo também, Francisco Morato, eu não sei se você percebe, você é homem de carro, né? A turma de carro, o senhor é homem de carro. A turma de carro não consegue perceber as carências de morada. A gente anda de ônibus. No tempo de chuva, os nossos pontos são muito mal cuidados. O que acontece com isso? Olha, em frente de casa, através até vou dizer, porque isso daí tem que dar mérito a quem precisa de mérito. Falei com o vereador Rodrigo Marrone, que já é um cara eleito da nossa cidade. Ele está exercendo um Ele mandato. está exercendo mandato. E ele de prontamente conversou ali com o pessoal da Moratense, e se vocês passarem na rua Teodoro Federzoni, número 313, vocês vão se deparar com um ponto de ônibus. Só que o ponto de ônibus também é uma outra questão que ela é um pouco difícil. Por quê? Porque eu disponibilizei a frente da minha casa para eles colocarem. É um ponto de ônibus que tem 3 ou 4 assentos, é coberto, é tranquilinho. Peraí, eu acho que eu preciso olhar isso direito, porque essa cobertura que tu fala só cobra a cabeça, o pé fica molhando. Exatamente, o pé fica molhando. Mas a questão é que eu tive que disponibilizar o espaço da frente da minha casa. Entendi. Que eu poderia usar, tipo, como garagem, para me usar melhor, para mim, né, Entendi. plantar uma planta tal. Eu disponibilizei para eles colocarem ponto de ônibus. Certo. Só que nem todo mundo tem esse mesmo pensamento de disponibilizar um pouco da sua calçada para colocar um ponto de ônibus. Eu acho que aquele ponto de ônibus ali não está no lugar correto, porque os ônibus que descem ali da escola, eles ficam atravessados. Fica atravessado. Eles ficam atravessados na rua, e aí ninguém passa, né? Se o motor, não é culpa do motorista também. Não é culpa. Porque ali, já, se você for ver bem, é uma curva, né? Mas você sabe que foi feito um questionamento para colocar um pouco mais para frente e não deixaram? Não deixaram. Aí, Foi o que eu pensei. Foi feito um questionamento para colocar um pouco mais para frente e não deixaram. Você entendeu? Então a população ela tem que estar engajada também para que as coisas aconteçam. Eu acredito que Francisco Morato ela ainda não sabe o real valor dela, certo? Se Francisco Morato acordar, nós vamos ter uma bonita cidade. Exato. Ela já é pujante, Uhum. certo? Ela tem tudo. Tem muita coisa que aconteceu e está acontecendo que nós não podemos tirar mérito. Exato. Certo?
por exemplo, como esse céu Exatamente. e outras coisas Sim. mais. certo? E, na verdade, a nossa fala aqui, né, é justamente isso, é para entender, né, o pensamento de cada candidato, porque ainda a gente bota fé de que coisa boa vem por aí, né, que coisas vão acontecer em Exatamente. novos rostos, né, na É. nossa Câmara Municipal. E não favorecendo nenhum nem outro, a gente estamos aqui para ouvir de todo mundo e que a população venha Ter entender. boas ideias, né? Boas Ter boas ideias. ideias, boas E aí ele interações. escolhe o melhor candidato para si, né? Exato. E eu acho que assim a cidade ela vai avançando. Eu, por exemplo, trabalhei os últimos 4 meses agora desse ano na área da saúde. Certo. Uma coisa que eu aprendi muito e uma coisa que, se uma vez eleito, eu vou ter que bater forte para que seja melhor. Certo. Nós falamos o quê? Quanto está o número de 0 a 10? Você colocou 6. 6. Então ela pode chegar a 9. 9. Ela pode chegar a 9. E todos nós sabemos que dentro de uma estatística, 5 já é a estrutura. Ela tem 5 para melhorar. Então, só tem 1% de melhora dentro desse todo esse sistema. Ela precisa melhorar mais. Muito precisa mais. melhorar mais, muito mais. Muito Certo. mais. Hoje em dia nós temos uma demora em questão de exames com especialidade. Certo. Nós podemos fazer operação, coisa desse tipo aqui, já em Morato, qualquer tipo de operação tem que sair para fora. Não, muitas coisas ainda, felizmente, não vamos nem dizer infelizmente, mas felizmente muitas coisas ainda nós estamos conseguindo fora. Estamos conseguindo, Certo. porque através de Francisco Morato, do sistema CROSS, né, que é o sistema integrado com a saúde, a gente consegue fora, em hospitais fora, né? Muitas coisas são feitas em Morato, mas essas coisas de grande porte são feitas fora de Morato. Gente, é assim, aqui está o Tones, é o nosso companheiro que responde por esse podcast, e nós estamos tratando um assunto sério com ele. Só que tem o seguinte, tudo que está sendo tratado seria muito bom que cada um de nós prestasse bem atenção, que logo, logo lá na frente nós vamos ter um encontro. Quem sabe, se você quer mudança em Francisco Morato, chegou a hora. Agora, né, nós estamos apertando o Ivo da melhor forma possível para que você possa ouvir Para ele não chorar muito. aquilo que é necessário para você Isso. fazer o seu julgamento de voto. E nós sabemos que o julgamento de voto é muito importante. É isso aí. Essas são as nossas considerações. Quer agradecer alguma coisa? Quer falar? Quero deixar aqui o meu muito obrigado ao meu amigo de infância Tony, ao pastor Osiel, às pessoas da gravação e você, telespectador, porque assim, conhecendo um pouquinho do candidato é que você vai ter certeza na hora de apertar o número lá e confirmar, tá certo? É isso aí, muito obrigado, que Deus abençoe e um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você, seja qual for o horário que você vai assistir o nosso podcast. Lembrando que com não faz nós bem, é assim. Não faz bem, corta. corta.